aflito e necessitado. Reconhecer isso diante do Senhor é muito importante. Davi passa o seu legado. Uma nova amizade surge na vida do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Olá, eu sou Solange Lima, esse é o Estudo das Escrituras. Estamos lendo e estudando juntos os livros de 1 Crônicas, Atos e Salmos. Na leitura de hoje de Crônicas, o cronista continua falando das vitórias de Davi e ele ressalta a continuação da luta contra os amonitas, luta esta que Davi escolheu não ir. E este é o contexto onde Davi ficou em Jerusalém e lá aconteceu a queda dele, o pecado com Batseba, mas o cronista não relata o pecado de Davi aqui, porque o objetivo do livro de Crônicas é mostrar as vitórias, a dinastia de Davi. Não que ele vá omitir, que ele tenha interesse em omitir que Davi errava, mas é porque o foco dele era sobre o que Deus fez através da vida de Davi para o povo de Israel. Então ele foca nas vitórias, nas batalhas, no reinado de Davi, na dinastia de Davi. Dentro disso, o salmista registra outro pecado que Davi cometeu, um grave pecado, fazendo a contagem, o censo. Texto que nós vemos também registrado em 2 Samuel, capítulo 24. E é aquela grande questão, por que que Deus castigou Davi? Por que que isso era um pecado para Deus fazer o censo? Porque Deus não mandou que Davi fizesse o censo, e o censo era sobre a contagem daquilo que lhe pertencia. Davi estava mandando contar o povo de Deus, o povo que pertencia a Deus. Ele foi avisado sobre isso. Joabe, o chefe do exército, temeu, tanto que ele não foi em algumas cidades como Jerusalém fazer a contagem, porque não quis obedecer o que Davi disse. No início do texto, o cronista diz que Satanás instigou Davi contra Israel. Mas no livro de 2 Samuel nós vemos que Deus fez isso. Então há alguma controvérsia? Não. O que acontece aqui em Crônicas é que o cronista está dizendo que foi uma permissão de Deus. Houve ali, claro, uma ação do inimigo, mas Deus permitiu que isso acontecesse e depois nós vamos à frente entender o porquê Deus permitiu aquilo. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Após esse acontecimento, já lemos também em 2 Samuel, Deus fala para Davi que ele vai ser castigado e dá uma coisa extraordinária, ele dá opções. Davi, você vai ter 3 chances de dizer qual desses castigos você quer. E Davi, de todos os castigos que lhe foram propostos, ele escolheu ficar nas mãos de Deus. Ele disse que preferia entre ficar nas mãos do homem ou de Deus, que ele ficasse nas mãos de Deus. Deus então mandou um castigo que prejudicou o povo de Israel. Davi intercedeu pelo povo, disse que eu que pequei, então que caia contra mim. Eles nada fizeram, porque Davi viu um anjo que estava com a espada apontada para Jerusalém, para destruir Jerusalém, e Deus então deu ordem que o anjo parasse. E aparece aqui também um relato onde Davi é levado a comprar uma terra, seguindo as orientações do profeta que falou com ele, e ele comprou a eira de Ornã. O curioso é que neste lugar é onde Abraão iria sacrificar Isaque. Um texto muito conhecido é que neste momento Davi, quando vai comprar a eira de Ornã, ele fica muito lisonjeado, porque é o rei Davi que está ali querendo parte da terra dele, e a ideia era oferecer um sacrifício ao Senhor ali, erguer um altar ao Senhor. Aquele homem quis ceder as terras. Então Davi diz um texto maravilhoso que ele não iria prestar ao Senhor um sacrifício que não lhe custasse nada. Ele queria pagar cada centavo que valia aquela terra. E após erguer ali o sacrifício, o Senhor enviou fogo do céu e Davi entendeu como um sinal, como uma resposta de Deus de que o sacrifício tinha sido aceito. Deus cessou a praga contra o povo e Davi seguiu glorificando ao Senhor. E então Davi entende que é chegada a hora e chama o seu filho Salomão para passar para ele instruções. Qual instrução? Acerca do templo. Nós lemos que Davi desejou erguer um templo, Deus disse não, mas falou para ele que o filho dele que faria isso. Só que Davi, durante esse período de espera até que chegasse o momento de Salomão estar pronto para erguer o templo ao Senhor, Davi foi trabalhando para isso. Juntou tesouro e aqui o texto relata, Davi senta com Salomão e diz, meu filho, você vai precisar erguer um templo ao Senhor. Ele conta toda a história para Salomão, diz que ele vai herdar o trono, diz tudo o que ele já juntou, todos os tesouros.
Os homens que ele separou para trabalhar, Davi já tinha selecionado cerca de 150.000 homens para esse trabalho. O coração de Davi era, de fato, um coração adorador. Então ele dá instruções para o seu filho, não somente acerca do templo, mas também sobre a conduta dele diante de Deus. Diz que ele deve permanecer na presença do Senhor, pede que Deus dê a ele toda a instrução, toda a direção. E assim Davi começa a conduzir Salomão para herdar o trono. Isso significa que Davi já está entendendo que o final da vida dele está se aproximando. Mas veja que ele não está triste nem moribundo, ele está louvando ao Senhor e celebrando por saber que vai deixar um templo para o Senhor. Salmos. Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve-me, porque sou aflito e necessitado. É o clamor do salmista nos salmos de hoje. Uma súplica pelo socorro de Deus. Este salmo foi escrito por Davi. Ele pede ainda para que Deus preserve a vida dele. Ele diz, preserva a minha vida, pois sou piedoso. E aqui não é porque Davi está se achando, se justificando, se colocando como merecedor. Ao contrário, ele está clamando pela misericórdia de um pai amoroso, de um Deus amoroso, como se fosse um pai para ele. Ele está falando do relacionamento que eles tinham. Davi tinha um coração próximo do coração de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, um coração adorador. Então ele tinha essa facilidade, essa abertura, este acesso a falar com Deus, abrindo o seu coração e dizendo o quanto ele amava, o quanto ele tinha piedade em seu coração e clamando pela misericórdia do Senhor, que o Senhor considerasse isso através do seu amor e da sua misericórdia. Davi pede, alegra o coração do teu servo, e conclui na leitura de hoje, na minha angústia eu clamo ao Senhor, porque tu me respondes. E você? O que você faz no tempo da angústia? Lembrando que Davi procurava o Senhor não só no tempo da angústia, mas sobretudo no tempo da alegria e da celebração. Davi tinha relacionamento com Deus, comunhão com Deus, e por isso, em todo o tempo, ele se sentia à vontade para abrir o seu coração ao Deus Todo-Poderoso. É essa relação que o Senhor quer ter com os seus filhos. Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo continua seu trabalho missionário e está viajando, seguindo seu apostolado, passando de cidade em cidade. Agora ele sai de Atenas e vai para Corinto. Lembrando que ele está esperando Timóteo e Silas irem ao encontro dele, mas ele não ficou parado ali esperando não, ele continuou pregando, era perseguido de um lado, saía, ia para o outro. Agora ele chega em Corinto e chega lá, ele encontra um casal, um judeu natural chamado Áquila, que tinha chegado da Itália, e a mulher dele, Priscila. Ambos tinham o mesmo ofício do apóstolo Paulo, que era fazer tendas. Então Paulo ficou com eles, na casa deles, trabalhando juntos no ofício deles. E debatia todos os sábados na sinagoga, falando sobre o Senhor. Ele foi falando e ministrando para os judeus até que começaram a se opor a Paulo, para variar. E então ele age conforme o texto que nós lemos em Mateus 10 e 14, onde o Senhor Jesus orientou os discípulos a quando chegassem num lugar e falassem da palavra do Senhor e fossem rejeitados, era para sacudir a poeira ali, bater a sandália e sair dali. Paulo faz exatamente isso e ainda fala para eles, o texto diz que ele sacudiu as roupas e disse que o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou inocente a partir de agora e vou para os gentios. É como Paulo dizendo, era para vocês, eu vim aqui, vocês recusaram, estou livre, lavo minhas mãos e agora eu vou pregar o evangelho a quem quer ouvir, para os gentios. Mas o chefe da sinagoga creu em Paulo e com ele muitas outras pessoas, inclusive foram batizados. E à noite Paulo teve uma visão onde o Senhor disse para ele não ficar calado, continuar falando, continue falando. Então veja, o apóstolo Paulo primeiro tinha dito, vou embora, sacudi aqui minha roupa, lavo minhas mãos. Mas à noite Deus deu uma visão para ele e disse que era para ele continuar falando e o apóstolo Paulo ainda ficou lá por mais de 1 ano, precisamente 1 ano e 6 meses. Acontece que os judeus não ficaram quietinhos. Passado esse tempo, eles se juntaram mais uma vez e foram ao procônsul, agora chamado Gálio, para falar sobre Paulo e acusá-lo, falar que ele estava pregando algo que não era condizente, que os judeus não aceitavam aquilo, e Gálio meio que lavou as mãos, falou, olha, é problema de vocês,
Não tem acusação alguma de crime que esse homem tenha feito, é só um desentendimento entre vocês, judeus, a lei de vocês, então se virem. E os expulsou do tribunal. Mas aí eles agarraram Sóstenes, que era o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho, o procônsul, não deu a mínima. Paulo ficou ali ainda por alguns dias, então se despediu dos irmãos e foi para a Síria. Levou Priscila e Áquila e chegaram em Éfeso. Paulo os deixou ali e foi pregar na sinagoga. Eles pediram que Paulo ficasse ali mais um tempo, mas ele não concordou. Paulo tinha que seguir missão. O negócio dele era sair pregando o evangelho de cidade em cidade. Ele se despediu deles e disse: se Deus quiser, um dia eu voltarei, mas agora, por hora, estou indo pregar o evangelho. Ele chegou até a Cesareia, desceu para Jerusalém para falar com o povo, com as pessoas da igreja, do templo onde estavam ali cultuando ao Senhor, e depois desceu para Antioquia. E amanhã vamos ver a continuação da carreira missionária do apóstolo Paulo. Te espero aqui. Até amanhã, se Deus disser que sim.